Olá, família, tudo bem com vocês? Vamos relembrar um caso que já vai fazer 9 anos, fez 9 anos agora, está indo para 10 anos. Um caso que mexeu muito com o público brasileiro, um caso que mexeu com muito da família brasileira, porque envolvia uma criança. Estamos falando do caso Bernardo Boldrini, né? Ele que teve a sua vida ceifada e que teve como acusados a madrasta e o próprio pai. Vocês conhecem essa história porque foi reverberado na mídia durante muito tempo, durante muitos anos. Julgamento que foi anulado, segundo julgamento, tentativa de anular o segundo julgamento. O que aconteceu com Bernardo Boldrini, você já sabe, perdeu sua vida. E com o pai, e com os envolvidos. Vamos discutir esse caso com uma pessoa que acompanhou essa história do início ao fim. Estamos falando da Dona Maria do Carmo, do Vítimas Unidas. Ela conhece muito bem, assessorou muito a família, a Dona Jussara, a avó do Bernardo, que foi a última assistente de acusação. Vamos falar esse caso e vamos entender muito desse assunto, muito desse processo, julgamento, do que está acontecendo e detalhes que ainda não tinham sido revelados na mídia. Vamos receber aqui hoje, mais uma vez, nossa grande amiga, luta, guerreira pelas vítimas, sendo elas homens, mulheres, crianças, idosos, vítimas que já foram, mas que merecem justiça. Vamos receber aqui Maria do Carmo. Olá, Maria do Carmo, tudo bem? Como vai? Tudo bom, Marconde? Vamos levando. Estamos na luta, né? E vamos aí com mais um caso que realmente chocou o Brasil ao ponto de gerar a criação de uma lei que muda o ECA. É, Maria do Carmo, vamos começar aqui com uma pergunta. Você acompanhou esse caso, o caso Bernardo Boldrini, desde o início ali, junto com o grupo Vítimas Unidas. E você, o Vítimas Unidas foi o único grupo que teve autorização para falar do caso pela família materna, né, na família da mãe do Bernardo. Vamos começar do início, como é que você entrou nesse caso e como é que foi o desenrolar do caso Bernardo Boldrini, por favor? Vamos lá. Na realidade, o caso do menino Bernardo Uglione Boldrini, eu nem gosto de falar Boldrini, para mim ele é Bernardo Uglione, como a gente chamava o B. Foi um caso que chocou o país inteiro, né? E a gente acabou entrando em contato com a família, que naquele momento havia muitos grupos de apoio, muitos grupos pedindo pena máxima, né? Porque foi uma criança que ele perde a mãe com 8 anos, supostamente, né, de um suicídio, ok? E depois ele próprio é vítima, né, do pai, da madrasta, de uma amiga dela e do irmão. Né? Ele desaparece e foi um caso que nós levamos, inclusive, pessoalmente, Marconde, naquele momento, a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, né, no qual eu própria entreguei um dossiê com fotos, com tudo autorizada naquele momento pela avó, né, a avó Jussara, que morre durante o processo, não aguenta, né, em 2017, ela tinha vários problemas cardíacos e ela perde a vida. Que complicou muito o caso. Por quê? Como o Bernardo, como a Udi, a mãe do Bernardo, era filha única, e o Bernardo morrer, né, e só tem a avó Jussara. A avó Jussara morrendo, o advogado que era assistente de acusação, doutor Malan Taborda, não pôde mais atuar no caso. E aí ficou, né, somente com o Ministério Público. Nesse caso, quando ficou no Ministério Público, então ficou sem assistente de acusação, né? Uhum. Mas vamos voltar um pouquinho. Sim. Como é que foi o caso em si, Maria do Carmo? Como é que foi a perda da vida do Bernardo? Como é que foi o processo? Como é que foi a investigação? Você acompanhou isso tudo, não acompanhou? Como é que foi? Sim, Como é sim. que foi isso tudo? No seu olhar, Bom, vamos analisar o caso Bernardo Boldrini pelo seu olhar, pelo um olhar que estava muito próximo, mas que não é policial, não é, sim. não é familiar, é de uma pessoa que
precisa e busca justiça. Vamos olhar do início. Como é que você viu a investigação? Como é que foi o caso? Como é que começou? Começou com o desaparecimento? Ele ficou dias desaparecido? Como é que foi o caso todo, por favor? Ele some, né, no dia 4 de abril de 2014 e aí ganha uma grande repercussão. Com essa repercussão, vem a público um conjunto de situações que eram de conhecimento somente da família, ok? A cidade inteira, ele some em 3 passos, né? O Bernardo, ele nasce em abril, em setembro de 2002, em Santa Maria, que era a cidade natal, né, da mãe da Ode. Com o desaparecimento dele, diversas situações vêm a público, né, que não eram de conhecimento, porque começam as investigações, certo? E chocou todo o país, porque ele, ele foi uma criança, filho único, né, de um pai médico da cidade de Três Passos, que é Leandro Boldrini, e da Odilane Uglione. A mãe supostamente se suicidou, e a partir daí ele, logo em seguida, o pai casa, certo? Ele passa a ter uma madrasta e ele passa a ser vítima de abandono afetivo, ele passa a ser vítima de violência, né, doméstica. Não é à toa que depois cria-se uma lei, né, conhecida como Lei da Palmada, que, no meu entender, foi mal interpretada. O Bernardo ficou 10 dias desaparecido, certo? A cidade toda se mobilizando. O que acontece concretamente? A madrasta, ninguém sabe, a não ser ali no seio familiar, diz ao Bernardo que iria levá-lo a um município, 80 quilômetros de Três Passos, que era Frederico Westphalen, para comprar uma televisão. Na realidade, o sonho dele era ter um aquário, porque ele gostava muito de animais. Quando a mãe era viva, ele tinha. E assim que a mãe morreu, todos esses animais foram retirados dele. E o que leva todo mundo a estranhar, né, esse suposto desaparecimento é a própria atitude do pai. Por quê? Todo mundo na cidade estava acostumado que o Bernardo, sexta-feira, ia para a casa de quem ele queria, principalmente para a casa de um casal, que eu considero que está aí na tela, inclusive, os pais realmente que o Bernardo teve, que foi, né, a tia Ju, como ele chamava, que foi o Carlos Petri e a Jussara Petri, ok? O Bernardo saía sexta, voltava segunda, ninguém se importava. Naquele final de semana, de 4, né, naquele 4 de abril, ele vai com a madrasta, ninguém sabe, mas eles alegam que ele teria dito que ia passar o final de semana na casa do amiguinho. O pai, no domingo, vai até a casa desse amiguinho procurar. E aí começou a suspeita, porque o pai nunca foi procurar ele. E ele liga para uma rádio, dizendo o desaparecimento do filho. E aí, de novo, né, ele se entrega no telefonema, primeiro porque ele fala naquele guri, ele não fala o meu filho está desaparecido, fala sempre no passado. E mais, quando a pessoa pergunta qual é o número de contato, se alguém tivesse alguma informação, ele não dá o número dele como pai. Ele diz para ligar para a polícia. E começam as investigações. Né? Todo mundo sendo ouvido, a cidade inteira se mobilizando, porque ele era muito querido, era uma cidade, Três Passos tinha 24 mil habitantes. Uma cidade então, pequena. Muito pequena, todo mundo conhecia. E o que entrega, ninguém sabia que o Bernardo tinha ido a Frederico Westphalen com a madrasta. Por quê? Com a Graciele. Porque ele não iria. Ele tinha muito medo dela. Ele jamais iria. E só que, lamentavelmente, ela teve, né, para azar dela e dos criminosos envolvidos, ela leva uma multa. E à medida em que ela leva essa multa e que espalha-se o desaparecimento do B,
O policial lembrou que tinha dado a multa e que viu ele no carro indo para Frederico Westphalen e noticia a delegada que estava no caso. Coisa de Deus. Coisa de Deus, porque caso contrário seria muito difícil realmente, né, chegar aos fatos. Bom, com essa informação, né, os delegados, a delegada principal e toda a equipe envolvida, eles passam não apenas centrar, né, as investigações em Três Passos, mas também em Frederico Westphalen. E aí eles acabam tendo conhecimento de que essa infeliz dessa Graciele tinha uma amiga com a qual ela tinha morado antes de casar e se mudar para Três Passos, que era a Edelvânia Vergonovics, que era uma assistente social. E eles chegam nela, né? E aí começaram a investigação, ela dizendo que realmente, né, tinha estado com a Graciele e o Bernardo, certo? Mas que tudo tinha sido normal. Quando a delegada informa, né, e à medida em que esses grupos vão trabalhando, eles descobrem que um outro policial de Três Passos lembra que 1 mês, 2 meses antes, o pai, Leandro Boldrini, teria gravado o próprio filho gritando por socorro, com um facão na mão, né, Eu lembro dizendo dessa gravação. que foi uma coisa que chocou todo mundo, porque assim, um pai numa situação dessa deveria tentar acalmar o filho, acolher o filho, e não. Ele fica ainda, né, dizendo, vai, machão, barará. E Ele ele fica berra, provocando o filho. sim, o tempo inteiro, provocando, assim como a madrasta. Né? Ela chega, a Graciela, ao ponto de dizer ao Bernardo, né? E era muito comum eles dizerem isso, né? Inclusive o pai, de que o Bernardo idolatrava a mãe, que teria morrido em 2010, volta a dizer, supostamente. Supostamente. Por que supostamente? Porque após a morte do Bernardo, né, a mãe, a avó Jussara, entra com pedido para reabrir o processo, né? Ele é morto, né? Em 2014, em 2015 chegou a ser exumado o corpo da Odilane, da Odi, como ela era conhecida. A avó Jussara contrata um conjunto de peritos, que foi o Eduardo e Rosângela Lanos, que refazem todo o procedimento, né? Refazem toda a perícia. Por quê? Por quê? Porque o perito que fez o laudo apontando que a Odi teria se suicidado no consultório do Leandro era parente dele. Parente do Leandro? Parente do Leandro. Então a história já começa errada aí, né? E já naquele momento, ok, se questionava algumas questões que não fechavam. Por quê? Quem como eu, ficou amiga, né, da avó Jussara muito rapidamente durante aquele processo até a morte dele, mas de toda a família, o Glione, ao ponto de hoje ter autorização e ser a única pessoa que possa falar sobre o caso, né, sabe-se que eles estavam num processo de separação, tá? Ela amava aquele filho perdidamente. Ela, naquele momento, ela sairia com 1,5 milhão, vamos dizer assim, de bens. Claro que haveria o sofrimento da separação, mas não se acredita que ela abandonaria o filho, ok? O que se aponta como incongruência no suposto suicídio? Primeiro havia uma carta, ok? Antes de entrar nessa parte, vamos só entender um ponto, que esse ponto me deixou bem chocado. Ele estava em processo já de separação. Sim, sim. Eles Tá. assinariam separação no outro dia ou no dia seguinte, Tá, entendeu? então, antes, ele estava no processo de separação, anteriormente a esse suposto suicídio. Também você conversou com a mãe da Odilane,
sim, que ela não tinha nenhum histórico de depressão, pelo que eu me lembro, não tinha nada não, disso, e não, amava totalmente, condicionalmente o filho. Só era ele sim, sair do casamento. Aí uhum, vai o processo, o Leandro perderia parte dos bens para a mulher, que seria a uhum, ex-mulher, e aí, sim. alguns dias depois, acontece o suicídio. Tá, pode continuar. Se eu não me engano, 1 ou 2 dias antes dela assinar a separação, ela vai ao consultório dele, ok? Uhum. E se mata na frente dele. Bom, primeiro que é muito estranho, porque na condição de médico, a tendência, mesmo que você esteja se separando e não goste, ou já esteja com outra pessoa que era, que se sabe que era o caso dele, você não sai correndo quando vê alguém fazer isso na sua frente. E foi o que ele fez. Ele saiu correndo e meio que se apresentou assim, ó, tô aqui para todo mundo. Então todo mundo já estranhou. Primeiro que a carta que a Word deixa de despedida não é a letra dela. Inclusive foi questionado, né, supostamente, de que poderia ser atribuída aquela carta a uma funcionária do Leandro, ok? Então a carta não era da Não, caligrafia dela? não era a caligrafia dela. Sempre tem alguém que diz assim, mas quando você está muito nervoso, quando você está num sistema de adrenalina grande, poderia modificar, mas era muito diferente. Mesmo que fosse e não era, né, e isso é comprovado, né, por Eduardo e Rosângela Lanos, ah, ela era destra e a pólvora encontrada na mão dela, no tiro que ela se deu, foi na mão esquerda. Impossível Né? uma pessoa desta utilizar a mão canhota. Exatamente, mas O, a o pólvora foi inverso não é encontrada. verdadeiro. Um canhoto É, consegue utilizar a mão destra, mas sim, um destro não, dificilmente consegue utilizar a mão canhota. exatamente, entendeu? Terceiro, teve um telefonema anônimo à polícia, né, dizendo, induzindo a um suicídio. Quarto, não foi feito o exame residográfico na mão do Leandro, porque os dois estavam trancados num consultório sozinhos. Né? E quinto, que o revólver foi encontrado no chão com cabo enrolado num pano. Quem é que vai se matar que se dá o trabalho de enrolar, né, um pano? Isso tudo foi constatado. De qualquer forma, a advogada que atuou e brilhantemente, né, no caso da morte do Bernardo foi a mesma que atuou no caso da Odi. Não foi considerado suicídio, não foi levado adiante mesmo com todas essas provas. O fato é que o desaparecimento retoma isso. A avó Jussara nunca teve dúvidas, até a sua morte, de que a filha não se matou, mas isso era jogado o tempo todo, cada vez que eles atiçavam o Bernardo, eles diziam isso. O pai dizia, a madrasta dizia, né? Tipo, você idolatra a sua mãe, mas ela te abandonou. Então, ele era vítima também de violência verbal, Psicológica. psicológica, tudo isso, né? Além do abandono afetivo, etc. E aí, esse conjunto de situações vai vindo a público, né? Essas situações de abandono total mesmo. Se não fosse a tia Ju, né, e o tio Carlinhos, como ele chamava, ele não teria roupa, muitas vezes ele ficava na rua, ele não tinha o controle da casa. O que eu entendo que agravou e que leva o Leandro à decisão, juntamente, né, é claro, com a madrasta, né, com a Graciele, e aí ela chama a amiga, a Edelvânia, e o próprio irmão da Edelvânia participou. Em determin... Antes da gente entrar nisso, Vamos Maria lá. do Carmo, antes de entrar nisso, porque eu estou muito curioso. Eu Isso tô me muito, controla, porque esse realmente é um caso que me toca profundamente, tá? Tá, não, perfeito. Mas antes de entrar nisso, eu queria falar mais desse ponto da mãe do Bernardo. Uhum. É, mesmo com todas essas provas, depois do desaparecimento, da morte do Bernardo, foi reaberto o inquérito, não foi? Da Foi morte da reaberto, Odilene. foi feita a exumação do cadáver da Ode, foi feita toda a simulação, tudo de novo, né? Foi feito oficial e com os peritos particulares contratados pela avó Jussara, e a conclusão,
da perícia contratada é essa, né? Não tinha a possibilidade dela se matar da forma como se mostrou aquele, como a gente chama, né? Da perícia de local. Não E tinha a, como. e a, e a perícia oficial? A perícia oficial não vai muito distante, mas afirma que ela poderia sim ter se matado daquela forma, tanto que eles acabam arquivando, né, esse novo processo. Então esse processo foi definitivamente arquivado. Foi definitivamente arquivado e ficou como suicídio. Né? Embora, agora com todas as informações que você trouxe agora, não vejo como isso possa ter sido um suicídio. Mas vamos continuar então. Agora pode, eu não vou te interromper, não, pode continuar. Você ia falar Não, do. não. Bom, diante dessa situação, veja, que o Bernardo vivia, e aí ele perde a mãe daquela forma, inclusive, o caso da Ode é tão chocante, para te ter ideia, que, como supostamente ela se mata em 3 passos, mas é enterrada, né? Em Santa Maria, é enterrada, né? Na cidade dela, e ele está levando, vai acompanhando o corpo para lá. Há uma ligação que ele faz, onde ele mesmo diz que está levando o defunto. Não, está levando, não foi nem o defunto, mas ele usou uma palavra pejorativa para a própria ex-esposa e mãe do filho dele. Né? Então, isso também é uma coisa que pesa muito, né, nessa questão. O fato é que a vida do B muda completamente. A Ode adorava, tinha uma fazenda, tinha cavalo, tinha cachorrinho, um B adorava. E tudo isso é retirado dele, a vida dele muda do dia para a noite, e não dá 1, 2 meses, e o Leandro já está, né, com a nova companheira, que viria a ser, com a Graciele, que viria a ser a assassina do próprio Bernardo. 1, 2 meses depois, quer dizer, eles já estavam juntos, né? Não, já estava junto. Há, inclusive, relatos, né, não oficiais, que durante o próprio velório da Ode, ele Já estava com teria ela. saído. Não, ele teria saído com ela e etc. Bom, Nossa. o fato é que o Bernardo, né, passa a viver esse drama, né, que abandono de ser retirado, não apenas de perdido, não apenas a mãe, mas toda a referência, quer os animais, quer o tratamento, quer o próprio convívio que ele tinha com o pai, né? Ele passa a ser vítima realmente. Há relatos, né, inclusive de funcionárias que eram funcionárias enquanto a Ode, de que em determinado momento chegou-se ao ponto de dar comida para o Bernardo no prato que era do cachorro. Meu Deus. Assim, realmente, o B foi torturado Sim, sim. de uma forma cruel. Volto a dizer, o Leandro, em determinado momento, né, complica, porque aí a Graciela engravida, né, tem uma gravidez de risco, supostamente, tem uma filha, não deixa de forma nenhuma o Bernardo chegar perto da irmã. Não deixa? Com isso, não deixa de forma nenhuma, tanto que é um pedido que ele faz quando ele vai. E ele não tinha acesso à casa, ele não tinha a chave, ele não tinha o controle, só entrava quando deixavam. Okay? Só que, em determinado momento, e isso é muito bem contado pela tia Ju, porque ele vivia, bem dizer, na casa da tia Ju. Né? Eles viajavam sem informar, deixavam ele sem roupa, assim, era uma coisa. Ele era abandonado. Ele era completamente abandonado. Ele vivia solto, jogado pelas ruas de 3 Passos, e muitas vezes a tia Ju, né, o próprio Carlinhos cobravam que ele fosse para casa, porque queriam, é óbvio, né, assim, que ele pudesse ter a família dele. A tia Ju mesmo coloca que, se soubesse, ok, nunca foi intenção dela pegar o Bernardo para ela, mas se soubesse que poderia acontecer essa tragédia, ela teria pego, é claro.
O fato é que chegou um ponto que, em 2014, o próprio Bernardo pergunta à tia Ju, como quem não quer nada, se era difícil falar com o juiz. Ela disse: olha, não sei, B, né? Assim, não sei, tem que ir lá no fórum e perguntar. E ele vai no fórum, ele pede para falar com o juiz, e claro que é uma situação, imagina, uma criança de 11 anos pedindo para falar com o juiz, e o juiz recebe. Recebe E ele? ele diz, recebe. E ele diz ao juiz que ele queria outra família. Que ele queria outra família, ele conta que não tem a chave, que não tem isso. Basicamente, ele queria o amor do pai, poder brincar com a irmãzinha, ter lanche para levar para a escola. Ou seja, questões assim Básicas. básicas, entendeu? Assim, que chega a doer o coração. O juiz pessoalmente leva ele na promotoria, né? E resolvem, como prevê, inclusive, a Constituição, como prevê o ECA, né? Chamar o pai para tentar ver, né, se havia uma possibilidade de acompanhamento, de que o pai, de repente, né? E assim é feito. Chamam o pai e colocam, é feita uma reunião com o pai, com o filho, etc., onde é colocado isso. E, no meu entender, foi o grande erro, Com certeza. porque... Chamou a atenção, ligou a alerta. Exatamente, porque quando a Ode morre, 50% da herança do Bernardo era da mãe. E, em determinado momento, em algum momento, ou quando ele fosse maior de idade, ou se ele fosse para outra família, essa herança seria aberta, né? Sim. E gananciosos como eram, eles não queriam isso. No meu entender, que acompanhei muito de perto tudo, eu acho que foi a partir daquele momento que eles começam a tramar. Tanto que eles criam aquele áudio que chocou o Brasil, aquela situação, o menino Bernardo berrando, pedindo socorro e dizendo que, né, bateram nele. Ele relata a uma empregada, que foi babá dele, que ele acordou uma noite e a Graciele estaria. Ele acorda sufocado e a Graciele estaria tentando sufocá-lo com o travesseiro, né? E isso também foi. E ele era muito fechado. A tia Jussara conta que tentava tirar dele, ele tinha uma admiração imensa pelo pai, tanto que ele queria ser médico, né? Até porque era a única parente que restava. Claro, ele amava a madrinha, que era a tia Clarice, mas que não morava perto, né? Uhum. A avó é afastada dele desde o momento em que a Ode morre, porque denunciou, porque pediu uma investigação, Uhum. e eles tramam, né? E isso é relatado pelas funcionárias do dia em que a Graciele resolve levar ele para... Porque aí a Graciele, há um dado, o pai passa a dar remédio controlado a esse menino sem que ele necessitasse. E remédios controlados que ele carregava, ele mesmo tinha que tomar conforme prescrição, etc. O fato é que, no dia 4, as Vamos, antes da próprias... gente entrar no dia 4, vamos só voltar um pouquinho. Vamos lá. Tá, vamos voltar, porque esse caso é muito emblemático, é muito pesado. É, Doído. quando o Bernardo vai ao juiz, o juiz leva Uhum. ele ao promotor, Uhum. o pai do Bernardo, Leandro, é chamado lá e eles Uhum. conversam. Aí, como é que fica essa... Você sabe como é que ficou essa conversa? Olha, o Leandro alega, né, que não era abandono, e sim o fato dele trabalhar muito. Ele era o único médico da cidade que fazia endoscopia, colonoscopia e cirurgias, né? Uhum, E se compromete de que ele ia dar mais atenção ao filho. Isso não durou 1 ou 2 finais de semana e volta tudo ao mesmo ponto. entendi. Tanto que é depois desse encontro que tem aquela gravação, e ele, né, sim, ele vai à delegacia com aquelas gravações,
queria fazer um boletim de ocorrência em cima daquilo. Talvez, inclusive, já tentando criar um álibi de que o menino seria doido, de que o menino seria, né, psicótico, sei lá o quê. Programático. Fato esse que foi, inclusive, né, algumas pessoas tomaram conhecimento e ficaram chocadas, porque entenderam que aquele vídeo demonstrava ou provava mais a incompetência e o amor do pai do que qualquer problema do menino, né? Com toda certeza. Com o desaparecimento do Bernardo, eles também têm acesso a um outro vídeo onde a própria Graciele, naquele ataque, porque além de maltratar o menino tudo, o pai ainda obrigava a ele pedir desculpas à madrasta. E há um enfrentamento entre Bernardo, tipo, vocês me bateram, e ela xingando, ela falando da mãe dele, coisas horrorosas, assim, realmente desumanas, né? E ela diz a ele que ela prefere morrer na cadeia do que viver naquela casa com ele, né? Então, a partir daí, eu entendo que ela passa a programar o que ela fez. O que ela fez, né? Ela marca essa viagem naquele almoço específico. As funcionárias estranharam muito como o Bernardo foi agradado, ondulado, deixar ele brincar com a irmã, deixar ele fazer tudo. Sim, sabe? Ele estava no auge porque ele não podia chegar perto da irmã. Estava feliz. Estava muito feliz, ele foi muito, né? O Leandro alega que não viu, que não sabia da ida dele para Frederico com a Graciele. Ela, por sua vez, uns 2, 3 dias antes, naquela semana, vamos dizer assim, Marconde, a assistente do hospital, onde o Leandro fazia colonoscopia e endoscopia, informou a ele a falta do midazolam injetável, que é usado para que a gente faça, né? Um sedativo potente. E informa, na realidade, a Graciele, porque ela era enfermeira, mas assim, num ambiente que não tinha como Leandro não escutar, né? E normalmente hospitais, esses remédios controlados são muito observados. Sim. Né? Ela vai para lá, certo? Não se tem conhecimento, volta a dizer, ela volta, né? De lá ela chega a ligar para o Leandro, certo? E volta, eles vão para uma festa, uma boate, festejam a noite inteira, como se estivesse comemorando algo muito bom, certo? Uhum. No outro dia, eles vão para outra festa, certo? E no domingo é que, diferente de todo esse espaço que ele está, né, ele resolve, coisa que ele nunca fez, ir atrás do Bernardo. E aí, durante as investigações, esse policial que deu a multa para a Graciele é essencial, que aí passa-se, descobre-se que a Graciele teria levado o Bernardo a Frederico Westphalen, que é um susto para todo mundo, e que havia, porque a partir dali eles grampearam o telefone deles, né? E eles passam a ver conversas da Graciele com a Edelvânia, né? Com a amiga dela, e passam a investigar também, a ouvir Edelvânia. E conseguem uma busca e apreensão no apartamento de Edelvânia. E aí ela comete um erro que também foi crucial para desvendar o que tinha acontecido, que foi ter escondido embaixo do sofá um contrato que ela tinha de um apartamento, tipo Minha Casa Minha Vida. E aquilo foi um clique, assim, por que ela esconderia um contrato? A delegada, tomando conhecimento disso, ela foi informada, né? Ela pede para alguém ir até lá, tipo assim, será que o menino teria sido sequestrado, estaria lá e etc.
E aí chega lá, bem dizer, estava na carcaça só o prédio, mas eles conseguem falar, né, com um construtor que diz: olha, há poucos dias a Edelvânia nos pagou algo como R$ 6.000 em dinheiro. E aquilo, de novo, dá um clique, assim, né? Ela escondeu o contrato, pagou em dinheiro, frente ao emprego que ela tinha, não era condizente. E aí a delegada dá uma prensa nela e diz a ela que o carro dela seria apreendido, que era melhor ela falar se soubesse de alguma coisa, porque até então o Bernardo não tinha entrado no carro dela, segundo ela, até que o carro é apreendido. E aí ela diz que eles mudam de tese, dizendo que não. E também porque a delegada disse que iria ver as câmeras da loja onde a Graciele comprou a televisão, porque ela compra a Ela chega a televisão. comprar, realmente, verdade. Exatamente. Quando a delegada diz isso, né, elas mudam a versão, dizendo que, na realidade, a Edelvânia diz que ficou com o Bernardo ali na praça, porque era próximo da Páscoa, então teria coelhinhos, etc. Ok? E depois que teria ficado circulando porque a Graciele teria ido atrás de um outro namorado que ela tinha. Né? Certo. A partir daí, eles encontraram no carro da Delvânia um ticket que não batia com os horários que ela deveria estar com o Bernardo. Né? E aí eles acabam indo nessa loja e acabam descobrindo que ela comprou uma pá para cavar, ela comprou soda cáustica e etc. E também que ela teria comprado com uma receita do Leandro um midazolam em comprimido. Receita essa que ele sempre negou, mas que foi comprovado, foi dele, né? E que nos assusta mais ainda, né? Até hoje o CRM dele não ter sido retirado, porque ele já foi a 2 julgamentos, né? Bom, com isso, né, a delegada, a delegada principal fica em Três Passos e o tempo todo ouvindo longamente, né, tanto o Leandro quanto a Graciele de formas separadas, várias ligações, inclusive de parentes. Há uma gravação que no primeiro julgamento foi amplamente passada, né? Porque o primeiro julgamento e o segundo foram todos ao vivo, que é um julgamento do padrinho, do marido da Clarice, que liga para ele, né, dizendo assim: cara, que palhaçada é essa? Tá todo mundo procurando o menino? Ele chegou ao absurdo, naqueles 10 dias, ele chegou ao absurdo de ir, ok, para o Paraguai comprar ou pegar ou receber um novo aparelho, ok, para o consultório dele. E ninguém se conformava. Como é que esse pai... E assim ele disse que que não teriam descoberto uma outra morte que tinha acontecido, porque que iam descobrir esse desaparecimento. Ou seja, ele dava nas falas, assim, há uma Deixava situação tudo claro. como há uma situação que todo mundo ficou em choque, porque está um conjunto de amigos, um conjunto de pessoas no aeroporto que tinham moto, e ele chega com a moto dele e ele chega com um charuto. E todo mundo ficou em choque, porque normalmente você acende um charuto para comemorar algo. Não, Sim. quando teu filho está desaparecido, né? O fato é que, pressionada, né, eles pegaram esse ticket e foram, né, descobriram, na realidade, que havia uma câmera que filmou
A Graciele chegando de carro com o Bernardo desce do carro dela, andando normalmente. Eles entram no carro da Graciele. Graciele é Desculpa. essa que está em tela, né? Não, a madrasta, que é a Graciele, chega com o Bernardo, desce do carro com o Bernardo andando normalmente, e entra no carro da Edelvânia, que é a amiga. Ok? Tá. A Graciele é a mais magrinha. A Graciele é a mais magrinha. Outro fato que estranhou era, 2 dias antes dessa sexta-feira, a Graciele tinha ido também lá a Frederico Westphalen. E não é comum, mesmo sendo 80 quilômetros, você ir 1, 2, 3 dias, né? Ou seja, elas estavam planejando tudo. 2 dias antes ela foi, elas escolheram o local, elas compraram tudo para deixar pronto, né? Em troca, é óbvio de que a Edelvânia ajudasse, e com isso eles pagariam o apartamento que ela tinha comprado. Por isso, os 6 mil que ela dá. Entendi. Descoberto isso, eles conseguem a filmagem do Bernardo chegando, entrando no carro de Edelvânia, elas partindo, e elas tiveram tanto azar que o local que elas escolheram para sumir com o corpo do Bernardo, no caminho também tinha câmeras filmadoras. Entendi. Então, se descobriu, né, onde foi. Durante o trajeto, já no caminho para Frederico Westphalen, ela já teria dado comprimidos para o Bernardo. Já no caminho. Já no caminho. Quando chega lá, naquele momento, depois que o Leandro foi chamado, né, e isso ele conta para tia, se sabe porque ele conta para a tia Ju. Quando ele vai lá no juiz, que o pai é chamado, tudo isso, a própria madrasta diz a ele que ia levar ele numa benzedeira para ele se curar, que o problema era ele. Tanto que a tia Jussara pergunta, né? Tia, tu vai? E ele faz aquele sinal como quem diz, se for para eu poder, né? Sim, ter as coisas que eu quero, quer brincar com a minha irmã, quer ter a chave de casa, etc., eu vou. E aí, com essa desculpa, a Graciele dá uma injeção, que pela perícia foi considerada letal, fatal. Né? Ele é enterrado nesse buraco, e aí é onde entra o irmão. Eu vi as fotos. Mas deixa eu só entender um pequeno ponto. Ele entra no carro, mas ele já estava dopado antes da injeção, não estava? Não, ele pode-se dizer que dopado, sim, mas não, ele, tanto que você vê, ele está andando normalmente, etc., entendeu? Uhum. A desculpa que ela usa para dar a picadinha, entendeu? É que faria parte desse trabalho de benzimento que ele iria passar. Entendi. Tá? Elas vão até o local, colocam ele em sacos plásticos e jogam soda cáustica, pedras por cima e enterram ele. Meu Deus. E aí, depois, é que a filmagem, né, se sabe que elas desapareceram com ele, porque depois tem elas chegando novamente sem o Bernardo. Ok? Uhum. Bom, como é que entra o irmão de Edelvânia, que é o Evandro Verganovich? O local onde, que inclusive virou local de peregrinação, local onde teve já várias missas, o local onde eles enterraram o B era um local à beira do rio. E era um local com muitas raízes, não era uma terra fácil para fazer aquele buraco. Uhum. Tanto que dá mais ou menos para calcular que as mesmas imagens que foram pegas da sexta-feira poderam ser pegas na quarta, quando elas já foram ao local. O fato é que o irmão, né, da Edelvânia, o Evandro, é visto por vizinhos
primeiramente ele nega, então ele vai contando várias versões, no mesmo local onde foi. Então, a justiça e todas as provas indicam que ela, não dando conta de fazer o buraco, o irmão é que faz esse buraco e deixa tudo pronto para que o B seja Seja enterrado colocado na ali. sexta. Há um dado que me indignou muito. Eu vi as fotos, porque me foi entregue um dossiê que eu entreguei em mãos. No momento, nós fizemos o evento e fomos até o Supremo Tribunal Federal, onde a gente esteve com a ministra Carmen Lúcia. E eu entreguei em mãos para ela em novembro de 2015, um ano e meio depois, e eu vi as fotos. A perícia e os legistas alegam de que ele não teria sido enterrado vivo, porque ele não teria areia nos pulmões. Entendi. Mas ele estava dentro de saco. Ele estava todo queimado. Ele estava dopado. As fotos são destruidoras. Eu não quis ver. Eu, como tive que entregar esse dossiê, naquele momento a gente foi, né, com um conjunto de vítimas e conjunto de casos, a ministra do Supremo, né, então ministra do Supremo, Carmen Lúcia, pedindo que ela criasse uma comissão para esses casos gravíssimos que não andavam. Foi bem difícil. O fato é que, ao ser pressionada, né, a delegada principal está em Três Passos, ela manda chamar o Leandro e a Graciele, como mandou em várias situações, avisada de que a Edelvânia teria entregue e iria mostrar onde o Bernardo estava. A delegada manda chamar o pai e a madrasta, que inclusive levam a menina, que a delegada pede, né, que seria muito demorado o interrogatório, que algum parente tivesse buscar, e fica, né, um no primeiro andar e outro no segundo, e eles entraram automaticamente, já com pedido de prisão para os dois, antes, porque se sabia que a qualquer momento todo mundo iria saber que o corpo do Bernardo Tinha sido encontrado. teria sido encontrado. E assim foi feito, saiu, claro que o juiz acatou o pedido, e, claro, a cidade ficou extremamente revoltada, a delegada tem que sair, ir para a frente da casa do Leandro, deixando os dois na delegacia, para impedir que a população queimasse a casa. E ela só conseguiu impedir, dizendo que ali tinha provas que seriam essenciais para condená-los. Entendi. Usou ali, se vocês queimarem, vão acabar com as provas. Sim. Se vocês queimarem, vocês vão ajudar o Leandro. Sim, né, Leandro? Chocou a todos que presenciaram quando ele é informado que o corpo do filho foi encontrado. A única coisa que ele diz é: tem alguma prova de que eu estou envolvido? Ele pede para falar para a Graciele, pergunta a Graciele 2, 3 vezes: eu estou envolvido, que era só o que interessava a ele. Ele foi incapaz de derramar uma lágrima, ele foi incapaz de qualquer reação que seria normal de qualquer ser humano, né? Acho que nem de um pai. Eu acho que eu chorei mais pelo B e a população brasileira quando acompanhou esse horror desse caso do que ele próprio, né? Eles todos foram presos. O último a ser preso foi o Evandro, quase um mês depois. Eles são presos e são denunciados por homicídio
A madrasta e o pai são denunciados por homicídio quadramente qualificado, né? Motivo torpe e fútil, emprego de veneno, né? E recurso que dificultou a defesa da vítima e que foi a única coisa que modificou para ele entre o primeiro e segundo julgamento, que é a ocultação de cadáver. No primeiro, ele pega uma pena, né, que inclui a ocultação e no segundo, não. O primeiro julgamento é em 2019. Acho que poucas pessoas no Brasil, né, não Não acompanharam, acompanharam, com certeza. Todo mundo acompanhou. porque foi uma coisa assim. E logo após a morte do Bernardo, foi criado, muito similar ao caso Henry, né? Foi criada a Lei 13.010 de 2014, que ficou conhecida como lei, erroneamente como Lei da Palmada ou Lei Menino Bernardo, Menino Bernardo, né? Uhum. E vai prever, e aí as pessoas levaram ao extremo, que se torna crime você bater ou você submeter uma criança ou adolescente a situações humilhantes, né? Uhum. Muitas pessoas entenderam isso como é proibido dar até uma palmada, né? E até hoje ela é questionada, entendeu? Por muitas pessoas. Com certeza. Lamentavelmente, e eu lembro, porque eu assisti sem perder, acho que um segundo, todo o julgamento, né? A Graciele, ela pega a maior pena, que é de 34 anos e 7 meses, seguida do Leandro, que pegou 33 anos e 8 meses, da Edelvânia, que pegou 22 anos e 10 meses, e do Evandro. Como o Evandro já estava preso, isso é 2019, ele está preso desde 2014, e ele pega 9 anos e 6 meses. Então, ele já sai do julgamento, né, Liberdade condicional. em liberdade Já condicional. sai pela porta da Ok? frente. No dia né, enquanto está ocorrendo o júri, eu própria, quando vi a atitude do promotor, eu gelei. Olha que não é a minha área, Uhum. mas os advogados do Leandro deixaram claro que ele não responderia às respostas do Ministério Público. Mesmo assim, o Ministério Público quis, né, Consignar as perguntas consignar as perguntas, mas comentou durante as perguntas que não poderia. que não poderia. Aí, em 10, eu nunca me esqueço, porque foi 10 de dezembro de 2021, quando a própria prima do Bernardo me liga. Estava começando, naquele dia, o julgamento da Batkiss. Quando ela me Verdade. liga, me liga dizendo, porque eles também perderam um sobrinho. Então, eram duas tragédias que eles viveram, né? E ela me liga dizendo que ele conseguiu anular, né, e que teria conseguido um novo júri. Esse novo júri aconteceu em março, né? Começou em 20 de março deste ano, né? E, na realidade, de 33 anos e 7 meses, ele só tira a Ocultação de ocultação do cadáver. cadáver, porque não estava junto. Exatamente, entendeu? Meu Deus. Mas foi assim, é considerado, junto com dois outros casos, um dos casos que mais chocou a sociedade brasileira. Com toda certeza. Com toda certeza. Benito Carmo, deixa eu tirar mais algumas dúvidas, tá? No Então, caso, no caso ali do Leandro, você disse que ele ainda é médico? ele ainda é médico. Eu mesma me dei ao trabalho, após o segundo julgamento, como em novembro do ano passado, eu estive no Rio de Janeiro, eu tinha tido uma conversa com o pai, né, com o Leniel, com o pai Leniel do Borel. Henry, com o Leniel Borel, e comentei com o Leniel, porque eu não lembro aonde que eu vi, eu sabia que assim que o doutor Jairinho, como é chamado, entendeu? Eu sabia que assim que ele foi preso, ele teve suspenso o CRM dele.
E chegou ao meu conhecimento de que, após um ano, foi liberado. Então, que ele estaria supostamente, né, sempre um médico dentro de um presídio tem um tratamento melhor, vamos dizer. E aí eu lembrei de conversar com o Leniel, eu estava indo para o Rio, ia ficar inclusive na casa dele, como fiquei uma semana, eu acho, e eu comentei com ele, disse, Leniel, você já se habilitou no processo em andamento no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro? Ele disse, não, Maria do Carmo. Eu disse, olha, eu acho que você deve se habilitar, assim, assim, tal. Comentei num outro caso que a gente atuou, que conseguiu, antes do julgamento, tirar. E ele me perguntou se eu não iria, que aí ele marcaria com ele numa reunião no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. E claro que vou. E assim nós fomos, né? Conversamos. Por quê, Marcondes? Você pega qualquer, isso é, além de estar no Estatuto do Conselho Federal de Medicina, está nos regionais, uma das coisas que é obrigatória a qualquer médico, ele cuidar da própria saúde mental dele, né? Além de não ser negligente, etc. Aí você pega um caso, por exemplo, né? Como o do doutor Jairinho, que é dito claramente, ele não desmente, de que ele, e eu vi, ela cita os remédios que ela passa a tomar por cobrança a pedido do. Eu vi o que a Monique disse, os remédios que ela toma. Ela passa a tomar um sonífero e um indutor do sono. Um homem está entrando no relacionamento só porque conheceu, né, a atual companheira pela internet. Ele obriga, ou ele passa a sedá-la para ela dormir antes dele, para não ir para. Não me Para não ficar na parece. internet. Não me parece uma pessoa normal, né? E aí Não, eu fui com certeza pegando não. várias questões. A gente teve lá em novembro. Em janeiro, por unanimidade, o título do registro profissional de médico do Dr. Jairinho foi cassado pelo Conselho Regional de Medicina. É claro que cabe recurso ao Conselho Federal, que hoje é presidido, inclusive, pelo doutor Irangalo, que é de Porto Velho, que é de Rondônia, portanto, eu o conheço, mas raramente, um caso, ainda mais por unanimidade, você tem modificações. No caso do Leandro, desde a época da voz Jussara que eu cobrava isso, né? Cheguei a falar com ela, cheguei a falar com o doutor Marlon Taborda, que era o advogado, né? E com a morte da voz Jussara não ficou ninguém, Não teve né? mais assistente de acusação. Não pôde mais ter assistente de acusação. Então eu mesmo me dei o trabalho de ligar, me apresentei. E meio que lembro que eu estava tão irritada, né? Que a moça dizia assim, não, mas você precisa se acalmar. Eu dizia, não, eu não quero me acalmar. O que eu quero é ter a certeza de que nós não teremos um assassino daqui a pouco saindo da cadeia, mudando de estado e atuando como médico de novo. E ela dizia, não, se acalma. Eu dizia, não, eu não quero ficar calma, eu quero respostas. Mas o fato é que, legalmente, né, o Conselho Regional de Medicina, se quisesse, do Rio Grande do Sul, nem me atenderia. Okay? Nem a mim, nem a ninguém. Neste caso, acho que talvez a única solução seria criar um abaixo-assinado, seria fazer algo nacionalmente, porque é inadmissível que ainda, depois de veja, Dois julgamentos. 2 julgamentos, e veja, a comprovação de que o midazolam injetável saiu sim, não há dúvidas nos julgamentos, tanto que ele foi condenado, né? Também de que a receita para o comprimido era dele, não havia dúvidas, ok, da participação dele, né? De que ele foi não só o mentor, mas também o financiador, isso é dito claramente nos julgamentos. Então, é uma vergonha que nem o Conselho Regional do Rio Grande do Sul, nem o Conselho Federal de Medicina deu uma resposta à sociedade sobre um caso como esse. Não, com Esse certeza. é um compromisso que eu acho que a gente tem como uma resposta de fazer justiça ao Bernardo. Com toda certeza. Concordo totalmente contigo, Maria do Carmo. Concordo totalmente.
Nossa, que você aprofundou em pontos aí que eu não sabia, tá? Que estavam ali, não foram muito divulgados, principalmente com relação à mãe do Bernardo. É, por enquanto, agora vamos aguardar para ver se esse julgamento vai ser anulado. Eu acho que agora não vai ser mais anulado, acho que agora se mantém, né? Você também tem A essa alega... percepção? Tenho, porque a alegação dessa vez é muito fraca. Muito A fraca. alegação é que um dos membros, ok, que compunham o júri, teria feito uma publicação sobre o caso. Ou seja, uma cidade com 25 mil habitantes, é É muito difícil, impossível. ninguém. Então, eu acho que, tanto que os advogados e ele próprio, ele assiste desse último júri que ele tanto quis, ele participa só um dia Só um e dia. vai para a leitura final, e os advogados já estão tentando criar uma situação de que pedindo para que ele seja avaliado, porque ele poderia ter autismo. E isso justificaria a falta de reação dele, de empatia, de choro e de tudo isso, entendeu? Ou seja, já está se criando aí, né? Mas eu acho que não cola mais. Ou pelo menos eu quero crer que a família Uglione, que eu represento, não merece passar por mais esse sofrimento, porque a cada júri é um sofrimento, é muito difícil para todo. Bom, para mim, que me tornei família afetiva, é um sofrimento enorme, imagina, para quem conviveu, né, como eles e etc. Para quem realmente estava ali junto, é muito difícil. É. Bem, Maria do Carmo, obrigado por esse caso, obrigado por nos aprofundar, nos dar os detalhes desse caso do Bernardo, que é um caso tão, como você disse, que escandalizou o Brasil, que botou Sim. o Brasil para sofrer, para chorar junto, que fez acompanhar esse julgamento. E obrigado por você participar dessa causa ali, ajudando os familiares, ajudando a todos ali. Obrigado mesmo. Semana que vem falaremos de outro caso, mais um caso forte, assim como tantos outros que, infelizmente, você participa e ajuda, né? Não queria estar recebendo você para falar sobre esses casos, queria estar recebendo você para falar sobre flores, chocolates, bombons, mas aqui nós temos o nosso trabalho, né? Você de ajudar essas vítimas e eu para dar visibilidade a essas causas. Então, só tenho a agradecer a você. Muito obrigado Sim, mesmo com por hoje. certeza. E eu acho que a gente poderia, até porque é um caso que está fervilhando agora, a gente poderia fazer o caso da Sofia Câncio, que a família esteve comigo há 5 ou 6 anos atrás. Ela foi assassinada pelo pai e o pai conseguiu anular há uns 24 anos de prisão que ele tinha pego e acaba de haver um júri que o inocentou. Vamos Lembra falar. do caso da Sim, Sofia? sim, podemos Vamos falar falar? desse caso para a semana que vem, então. Tá bom? Combinado, então, Marcondes. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, Maria do Carmo. Fica com Deus, tá? Não vou dizer que é um prazer, mas é Eu uma luta. entendo, eu entendo. Obrigada. Fica com Deus. Tu também, Marcondes. Tchau. Todos os teus espectadores. Tchau. E é isso, gente. E é isso, gente. Muito forte, né? Muito forte esse caso. Muito forte mesmo. Muito obrigado por terem acompanhado essa entrevista tão forte da Maria do Carmo. Esse caso, Bernardo, mexe conosco, né? Em todo mundo de uma forma única. Uma forma assim que traz esses sentimentos tão complicados de se falar, mas que precisamos mostrar. Muito obrigado mesmo, gente, por terem acompanhado essa entrevista. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.